Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Fala, Denilson, meu parceiro, com a gente no meio do dia mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes Band News FM. Aquele feriado para vocês, né? Um bom descanso para vocês. Mas assim, ontem teve jogo na Arena Corinthians, casa cheia, mais de 40 mil torcedores. E é a primeira vez aqui em São Paulo, né, que o estádio conta aí com 100% de liberação. E aí o torcedor não deixou a desejar, o torcedor corintiano compareceu e fizeram ali uma festa impressionante, assim, desde o primeiro minuto ao último minuto, literalmente ao último minuto, o torcedor corintiano apoiou o seu time, que não vinha fazendo um bom jogo. Apesar da coletiva do Silvinho, quando ele falou ali, enfim, dentre várias coisas que ele fala na coletiva, ou que falou na coletiva pós-jogo, ele estava falando muito de amplitude, né, de abrir o campo por causa da Chapecoense jogando muito fechado e tudo mais. E que por dentro, né, essa criação por dentro ela é mais fácil, que é a alternativa de cruzamento, é uma jogada incerta e tudo mais, mas quando ele usa que fazer jogadas por dentro do campo é mais fácil, o Corinthians não conseguiu fazer isso. E para mim tem um motivo muito claro, né, eu tenho falado ao longo das minhas colunas em relação ao time do Corinthians. O Corinthians ora joga com o Roger Guedes como um 9, ali um falso 9, que também não me agrada, porque foge muito da característica do Roger Guedes, e muito menos o Renato Augusto. Para mim, o Renato Augusto é um desperdício você colocar ele como um falso 9, e maior parte das vezes que ele toca na bola, ele pega de costas, aí ele tenta corrigir, fazer um drible, tentar ficar de frente, e aí foge muito do que a qualidade, do que tem a qualidade técnica do Renato Augusto. Se você, Denilson, você escolhe o Roger Guedes ou o Renato Augusto, eu ainda escolheria o Roger Guedes, porque o Roger Guedes ainda tem uma boa estatura, ele tem mais velocidade do que o Renato Augusto, então pode ser que ele se adapte mais rápido, não que me agrade. Eu entraria com o Jô, se você não tem essa opção, porque o Willian não tá jogando, então quando o Willian voltar, provavelmente, enfim, o Duqueiroz ou o próprio Gabriel Pereira, um desses aí vão ter que sair para poder jogar Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, para os principais ou as principais contratações estarem em campo aí todos juntos. Ontem, quando ele entra com Duqueiroz e Gabriel, também joga o time, fica um time muito defensivo. Então acho que tá faltando pro Silvinho. Acho que o trabalho é um trabalho legal. A gente estava conversando aqui em off. E antes da chegada desses principais jogadores, o Silvinho já tinha colocado o Corinthians numa situação mais tranquila no campeonato. É óbvio que o sarrafo ele aumenta quando esses jogadores chegam. Então o corintiano quer ver um time mais vistoso, tecnicamente falando, e parece que o Silvio tá tendo dificuldade em fazer esse time jogar mais, com um pouco mais de, esteticamente falando, melhor, assim, mais bonito dentro de campo. E ontem foi o jogo da alma, como disse o Silvinho, a vitória da alma, como disse o Silvinho, porque o Corinthians, enfim, no último minuto conseguiu fazer um gol de bola parada, e para lembrar, né, o Kehler, o goleiro da Chapecoense, foi o grande nome do adversário. Ele fez uma ótima defesa no primeiro tempo. Por isso, quando eu falo de queda de um jogo ruim do Corinthians, no primeiro tempo o Corinthians só fez uma boa finalização a gol, que foi do Duqueiroz, numa entrada no bico da área grande ali. E ele finaliza e a bola bate no rosto do goleiro, que aí vem o meu comentário, que foi o único momento que o goleiro deveria realmente ficar no chão. Queria falar sobre isso com você. Né, Fábio? Isso. Ele tomou uma bolada no rosto, aí ele fez a cera não, enfim, tinha um motivo pra ficar caído. Agora as outras 2, 3... Você sabe, Denilson, eu queria tocar nesse assunto com você, porque não é especificamente sobre o Kehler, que está sendo chamado já de Kehler Navas, né? Porque jogou demais contra o Corinthians. Mas não especificamente sobre o Kehler, mas todos os goleiros do Brasil parece que inventaram uma nova modalidade de contusão, que é a contusão depois de uma defesa difícil. Você faz uma defesa e se machuca, é impressionante isso. A última dele, que foi a que o árbitro acabou dando mais 1 minuto de acréscimo, ele saiu numa bola cruzada na área no soco, não teve contato nenhum com ele, nem porque às vezes você tem ali um companheiro, tem um contato numa disputa de bola com o adversário e tudo mais, nessa ele dá o soco sozinho, e aí ele cai e fica. Porque aí quando o árbitro dá um 1 minuto a mais, passou a ser 7 minutos, e aí tem jogada de escanteio, né, a disputa ali do Jô desviando no primeiro pau junto com o Gil,
que fez um jogo muito interessante o Gil ontem, apesar de também não ter tido muitas dificuldades no sistema defensivo, mas quando ele saía ali do meio de campo pra frente, ele sabia fazer a bola chegar com um pouquinho mais de qualidade na frente. E ali o Roger Guedes, que também estava fazendo um jogo muito abaixo do esperado, mas aí teve estrela, né? Bom posicionamento, leitura desse desvio do primeiro pau e consegue fazer o gol que deixa o Corinthians hoje entre os 6 primeiros colocados, sexto colocado hoje, 44 pontos, numa situação, enfim, tranquila, né? Óbvio que o corintiano espera aí uma vaga direta para a Libertadores, que é o grande objetivo até pelo investimento com esses jogadores, mas dentro desse todo esse contexto da partida, um time muito tecnicamente ruim, o jogo do Corinthians, a Chapecoense defendendo demais, o Corinthians com muita dificuldade, até para fazer uma comparação e uma analogia com o que foi o jogo do Flamengo com o Cuiabá no Maracanã, né? Um Cuiabá fechado o tempo inteiro e o Flamengo não conseguiu. Próximo jogo é Fortaleza, do Corinthians, então Fortaleza teoricamente propõe mais o jogo, sai mais pro jogo, então a gente pode ver de repente um Corinthians com desempenho bem melhor, Fábio. Vamos observar, né? E você falava a respeito de Gabriel e do Queiroz ali no meio, pra gente encerrar, Denilson. O Silvinho parece estar tentando achar ainda essa formação, porque, por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi, é um time mais qualificado que a Chapecoense, obviamente a despeito da posição do São Paulo na tabela. Ele jogou sem volante praticamente, ou com o Cantígio nessa posição. E aí contra a Chapecoense em casa, ele coloca o Gabriel, que é um cara muito mais defensivo, um cara muito mais marcador, né? Pouco criativo. Então acho que ele tá tentando encontrar ainda essa formação, né? Ele tá tentando. Falando aqui da volta, em algum momento aqui eu falei da possível volta do William, de repente do Queiroz sai desse meio de campo e aí ele recua o Juliano. Ele recua o Juliano para fazer essa função ao lado do Gabriel. O certo é que em determinados... Ontem, por exemplo, ele poderia ter entrado com o time que ele entrou contra o São Paulo. Porque ele já sabia que a Chapecoense ficaria no sistema defensivo, então você pode abrir mão de um volante. Você pode abrir mão de um cara com essa característica, porque o time vai ficar o tempo inteiro se defendendo, você tem um jogador com mais qualidade ali de criação, que o Cantilho tem essa qualidade, e não precisaria entrar com 2 volantes. Agora não, você vai jogar contra o Fortaleza, por exemplo, que ele sabe que é o time que propõe jogo, que gosta de ir pro ataque, aí você fortalece um pouquinho mais o meio de campo. Então eu acho que pro Silvinho tá faltando esse equilíbrio, esse entendimento, de repente, com um adversário. Mas acho que o trabalho vem sendo bem feito, a cobrança de Silvinho e todos os treinadores no futebol brasileiro, ela é muito grande, principalmente dos principais clubes, com 2, 3 derrotas, o torcedor já cobra, nós mesmos na imprensa já levantamos o questionamento do trabalho, mas dentro da medida do possível, o Silvinho vem fazendo um trabalho interessante com o elenco do Corinthians. É isso, valeu, Denilson, mais uma vez, e amanhã a gente fala de Galo e Grêmio, que o bicho vai pegar. Jogo delicadíssimo, que é o jogo atrasado, dos jogos atrasados do Grêmio, né, que eles estão se escorando nesses 2 jogos a menos, e simplesmente esses 2 jogos é contra agora, amanhã, contra que a gente vai transmitir, contra o Galo, e tem um outro contra o Flamengo. É isso. Batata vai assar. Valeu, até amanhã. Beijo, tchau. Tchau.